Que a paz de Jesus reine no coração de todos vocês, do pessoal que está em casa, assistindo a gente pela rede social. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens, intitulada Mensagens do Céu. Semana passada ouvimos uma ministração sobre prioridade, a importância de priorizarmos as coisas de Deus. Durante este mês, a cada sábado, estamos refletindo sobre um dos profetas, sobre a mensagem de um dos profetas do Antigo Testamento. Semana passada nós ouvimos sobre o profeta Ageu. Hoje estaremos ouvindo sobre o profeta Oséias. E eu gostaria de fazer a leitura bíblica, que vai ser projetada para vocês, no livro do profeta Oséias, capítulo 1, tema de hoje, sintam-se amados. Farei a leitura bíblica deste versículo e posteriormente eu lerei o capítulo 3 do mesmo livro. Assim diz a palavra de Deus. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta e tenha com elas filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Capítulo 3, versículo 1 em diante. O Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. A falta de amor gera traumas difíceis de serem superados. Baixa autoestima, insegurança emocional e desconfiança são algumas sequelas que pessoas mal amadas costumam carregar ao longo da vida. Eu e vocês precisamos ser amados para nos sentirmos valorizados. E segundo a Bíblia, sobretudo na mensagem do profeta Oséias, Deus nos oferece um amor capaz de atender todas as nossas carências afetivas. A vida e as palavras deste homem de Deus, de Oséias, nos dão essa garantia. Vale muito a pena fazer uma reflexão sobre o que ele escreveu e sobre a sua vida conjugal. Isso mesmo. Deus usa a vida conjugal de Oséias para nos ensinar o quanto somos amados. Entender o que Deus falou através dele e fez através da sua vida nos levará à compreensão de que tudo o que precisamos nesta vida para sermos felizes se concentra no amor de Deus. As palavras escritas nesta passagem das Escrituras nos ensinam que para sermos felizes, tudo o que precisamos é abraçar o amor que vem do coração de Deus por nós. Se você ainda não leu
os capítulos escritos pelo profeta Oséias, eu super recomendo. Oséias se encaixa num grupo de profetas pouco conhecidos do Antigo Testamento, apesar de ter um livro que carrega o seu nome. Geralmente, os religiosos têm familiaridade com alguns profetas considerados na Bíblia como profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que foi escrito pelo próprio profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel. Mas a partir do livro de Oséias, poucos religiosos se debruçam a ler essa parte das Escrituras. O livro de Oséias contém uma história de amor. Uma história de amor que tem tudo a ver com a sua vida e com minha vida. Poderíamos extrair inúmeras lições, mas por uma questão litúrgica, eu vou me deter apenas duas. A primeira delas concentrada no primeiro capítulo, mais precisamente no versículo 2. O versículo 2 de Oséias, capítulo 1, apenas a título de rememorização. Oséias, capítulo 1, versículo 2, diz assim: quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Podemos aprender nessa passagem bíblica a seguinte lição espiritual: Deus nos ama como ninguém será capaz de nos amar. Você pode repetir comigo essa frase, por fineza? No 3, pode ser? 1, 2, 3. Oséias foi um profeta cujo ministério se deu no Reino do Norte, na época chamado de Israel. Nesse período da história, a geopolítica da nação israelita havia resultado numa nação dividida em duas. O reinado do norte era chamado de Israel. O reinado do sul era chamado de Judá. Para Deus, ambos os povos pertenciam a Ele. Deus amava Israel e Deus amava Judá. A prova disso é que em ambos os lugares o Senhor enviava profetas. O Senhor enviava os seus mensageiros. O público-alvo de Oséias foi a nação de Israel, o reino do norte. Talvez para mim e para você isso não faça muita diferença, mas naquele tempo, quando alguém era chamado para ser profeta, cumprir esta missão no reino do norte, historicamente era mais difícil do que cumpri-la no reino do sul. Porque os moradores do reino do norte costumavam ser mais resistentes às mensagens do céu. Os homens que profetizavam na nação de Israel sofriam grande rejeição. Os moradores do reino do norte costumavam maltratar os profetas que eram enviados a eles. Eu fico imaginando o sentimento de alguém que recebia a missão de Deus para profetizar. De fato, era uma honra ser um porta-voz do céu. Mas a expectativa do coração de quem era chamado por Deus era onde o Senhor o comissionaria para falar.
porque a missão no Reino do Norte, a missão em Israel, certamente seria mais difícil. Sem nenhum demérito para quem profetizou no Reino do Sul. E esta foi a tarefa recebida pelo profeta Oséias. Ele teria que se arriscar para profetizar no lugar onde certamente as pessoas os maltrataria. Ele teria que encarar muitos seres humanos duros de coração. Mas apesar dessa resistência à palavra de Deus, a Bíblia faz questão de demonstrar o quanto o Senhor amava o povo do Reino do Norte. Afinal de contas, o amor de Deus nunca muda. Eu não sei como é que você, o seu perfil, como é que você se encaixaria naquela época. Se você é do tipo de pessoa que moraria nas terras do norte ou na terra do sul. Pessoas mais temosas certamente têm o perfil das terras do norte. Caso você se sinta alguém com esse tipo de comportamento, eu preciso lhe dizer, mesmo com a dureza do seu coração, Deus continua lhe amando. Você é muito amado por Deus, porque a sua misericórdia, a misericórdia do Senhor, não tem fim e se estende de geração em geração. Mas o profeta Oséias recebe uma ordem divina inusitada, que nenhum outro profeta havia recebido. Vocês leram comigo, que Deus diz ao profeta: vá e case-se com uma prostituta. Meus irmãos, como um homem de Deus poderia se casar com uma mulher capaz de vender o próprio corpo? Vocês vão concordar comigo que este matrimônio seria um verdadeiro escândalo, não só para aquela época, mas também para os nossos dias. Certamente o assunto bombaria nas redes sociais de Jerusalém, nas redes sociais de Israel. Aquele matrimônio arranharia a reputação do profeta. E sem sombra de dúvidas, muitos duvidariam da veracidade da sua fé. Se ele é um homem de Deus, por que então está casando com uma mulher que é capaz de vender o próprio corpo, com uma mulher infame? Mas ouça-me bem, meu irmão e minha irmã, você que está em casa. Profetas eram homens cujas vidas eram entregues totalmente ao Senhor. Profetas não se preocupavam em agradar os outros. A preocupação de um profeta era agradar aquele que o havia chamado, ou seja, o próprio Deus. Profeta não estava preocupado com sua reputação. O profeta estava preocupado em agradar o Deus Todo-Poderoso. Nesta vibe, Oséias decide se casar com Gomer, a mulher que Deus lhe havia referendado, a tal da prostituta do texto. E esse casamento de Oséias, ensinaria a nação de Israel a respeito do grande amor de Deus pelos homens. Até porque, meus amados, o casamento daquele profeta não poderia ser algo meramente de fachada. Ele de fato deveria amar sua esposa intensamente. Ele deveria amar sua mulher independentemente do seu histórico, independentemente de qualquer coisa.
O amor de Oséias por Gomer representaria o amor de Deus pelos homens. Naquele tempo, a nação de Israel estava entregue à idolatria. Isto é no mínimo curioso, porque os israelitas aprendiam sobre o único Deus desde a infância. Antes de aprenderem a ler e escrever, eles aprendiam que existia um único Deus. Somente esse Deus que criou os céus e a terra merecia ser adorado. Não havia discussão nas praças de Israel sobre quantos deuses eram reais. As pessoas se reuniam aos sábados para cantarem louvores ao Altíssimo. Mas se você vivesse naquela época e chegasse na casa de um israelita, certamente você encontraria alguns altares com algumas imagens de esculturas. Eles se acostumaram a uma vida religiosa dúbia. No templo, choravam enquanto cantavam a Deus, mas não tinham o menor receio de prestarem cultos a imagens produzidas pelas mãos dos homens. O pecado tinha sido normalizado. A nação de Israel agia como uma mulher infiel, que se deita com vários homens. Essa é a figura de linguagem que o livro nos apresenta. A infidelidade de Israel era uma infidelidade descarada. Não era uma infidelidade oculta. Era um adultério exposto. Mas segundo a Bíblia, através da história do profeta Oséias, Deus continuava amando o seu povo. Assim como Oséias amava sua esposa adúltera, Deus continuava amando o seu povo, o povo de Israel. Se alguém perguntar por que Deus ama alguém que não lhe respeita, a resposta que teríamos que dar era a seguinte: não existe explicação. Ele nos ama porque simplesmente nos ama. Ele escolheu nos amar. Ninguém jamais nos amará do modo como Deus nos ama. O seu amor por nós é incondicional e não depende de quem somos ou do que fazemos. Jamais tente comparar o amor de Deus ao amor que você nutre pelas pessoas que lhe são queridas, porque o nosso amor é crescente. O nosso amor evolui. À medida que a gente convive com alguém e o admira, a gente ama mais. Mas segundo as Escrituras, o amor de Deus é completo. O amor de Deus não vai melhorar com o tempo. Ainda que você se torne a melhor pessoa do mundo, o amor de Deus não vai mudar por você. Ele não vai te amar mais do que te ama hoje, porque Deus já te ama o suficiente. Se você o desprezar e se tornar a pior pessoa do mundo, Ele continuará te amando do mesmo jeito, porque o seu amor não muda. Isso não quer dizer que Deus concorde com os nossos erros, de forma nenhuma. Deus não concorda com os nossos pecados, jamais. Mas também não quer dizer que Ele vai deixar de nos amar se nós estivermos pecando. Amados, essas informações que estamos recebendo por meio do profeta precisam alimentar o nosso sentimento, alimentar o nosso coração todos os dias, sobretudo naqueles dias que nos sentimos desprezados pelas pessoas, naqueles dias que não nos sentimos amados por quem deveria nos amar.
Por mais que você tenha sido rejeitado pelas pessoas que você esperava um verdadeiro amor, não há motivo para você se apequenar ou se vitimizar, porque o amor de Deus é poderoso para curar todo tipo de trauma causado pelas rejeições que você sofreu nesta vida. O amor de Deus é mais do que suficiente para tornar você a pessoa mais feliz dessa terra. Se você não foi amado por sua mãe, alimente-se do amor de Deus. Se você não foi amado pelo seu pai, alimente-se do amor de Deus. Se você não foi amado pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelos seus amigos, alimente-se com o amor de Deus, porque o amor de Deus é suficiente para saciar o teu coração. E ninguém jamais poderá te amar do modo como Deus te ama. Essa era a mensagem que a vida conjugal do profeta Oséias transmitia aos seus contemporâneos, aos seus conterrâneos. Os israelitas olhavam para Oséias e o via amando uma mulher que não lhe respeitava, amando uma prostituta, uma mulher que publicamente o desonrava. Apesar dessa desonra, Oséias continuava amando Gomer intensamente. Aquilo era estranho, era difícil de compreender, mas todas as vezes que Oséias revelava o seu amor por sua digníssima, Israel estava lembrando o quanto Deus o amava, o quanto Deus nutria um sentimento puro por si. Lembre-se disso, meu irmão e minha irmã. Ninguém jamais vai te amar como Deus te ama. No capítulo 3, nós já lemos, eu não vou reler agora. Nós temos uma outra lição espiritual. Olha o que diz aqui, vai apresentar para você aí na tela. Deus nos valoriza como ninguém será capaz de nos valorizar. Você pode ler no 3, por favor? 1, 2, 3. Acho que não ficou bem legal, né? No 3, 1, 2, 3. No capítulo 1, o profeta recebeu a ordem de se casar com uma prostituta, recebendo-a na sua casa como sua própria esposa. Mas o capítulo 3 descreve uma outra fase da vida de Oséias. Nessa etapa da sua história, ele já tinha constituído uma família. Ele tinha tido 3 filhos. Preciso dar uma informação que não é unânime entre os teólogos, mas ela merece nossa reflexão. Nós não temos certeza na Bíblia se aqueles filhos de fato eram de Oséias. Embora a Bíblia não diga que os filhos não são de Oséias, todas as vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, quando a Bíblia fala de filhos gerados por um casal, aparece a frase: e o homem conheceu a mulher, e Adão conheceu Eva. Mas na Bíblia não diz que Oséias conheceu Gomer e teve filhos com ela. Talvez esta fosse uma dúvida do profeta. Será que de fato esses filhos são meus? Será que se eu fizer um exame de DNA, vai aparecer ali a comprovação de que esses meninos são sangue do meu sangue? A Bíblia diz no capítulo 3 que a essa altura, além de ter uma mulher que o traía, Oséias teve que se deparar com a rejeição de Gomer, porque Gomer o abandonou. E provavelmente, pelos indicativos do texto bíblico, os filhos ficaram com Oséias. Imagine
Imagine o que se comentava nas praças de Israel. Está vendo o que aconteceu com o profeta? Eu sabia que não ia dar certo esse casamento. Ele inventou de casar com aquela menina. Ele inventou de casar com Gomer. Todo mundo sabia que aquela mulher o traía. Mesmo assim ele a levou para o altar. Teve filhos com ela, que sequer tem certeza que são deles. E agora ela o abandona. No capítulo 3, ao que tudo indica, Oséias estava sozinho. Sua esposa o tinha abandonado. Talvez ele imaginou que a sua história de amor havia chegado ao fim. Mas vocês se lembram que o amor de Oséias por sua esposa representava o amor de Deus por Israel e por nós? O amor de Deus nunca acaba. A história de Oséias não tinha chegado ao fim, porque no capítulo 3, ele ouve Deus dizendo: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Deus está dizendo para Oséias que a sua história de amor com Gomer ainda não tinha acabado. Deus não se cansa de nos amar. Oséias não poderia cansar de amar a sua esposa. No versículo 2 do capítulo 3, Oséias aparece num leilão de escravos. O texto dá essa pista para a gente, que Oséias está num leilão de escravos. Ao que tudo indica, sua esposa estava sendo vendida. Estava sendo vendida como se fosse um objeto barato. Os homens com quem ela havia se deitado não lhe deram abrigo e nem sustento. Sua única alternativa era se tornar uma escrava sexual. E o versículo 2, ele passa uma informação assim riquíssima, para a gente entender o que estava acontecendo. Porque o texto diz, inclusive, o preço de Gomer. Ela estava sendo vendida por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. Para mim e para você, essas informações não são muito claras. Mas à época, este valor era uma espécie de promoção, porque representava a metade do valor de um escravo saudável. Lendo o livro de Oséias, a gente descobre que Gomer, a essa altura da vida, era uma mulher cheia de feridas. Possivelmente tenha contraído doenças por causa dos seus muitos relacionamentos extraconjugais. Uma mulher que sequer valia para os homens um preço de um escravo normal. Não à toa, o preço de Gomer estava abaixo da tabela do mercado. Ninguém queria comprá-la. Quem iria comprar uma mulher enferma? Uma mulher como Gomer, que não foi capaz de valorizar o que o seu marido tinha feito por ela. Mas no versículo 2, a Bíblia diz que, sob a ordem do Senhor, Oséias faz o pix. Oséias compra sua esposa. Segundo a história dos casamentos em Israel, quando o homem casava com a mulher, ele pagava o dote. Do ponto de vista do direito legal, Oséias já tinha pago por Gomer. Mas a Bíblia diz que ele não hesita em pagar novamente. Ele faz questão de pagar o que ninguém mais queria pagar. Eu fico imaginando o silêncio no leilão.
Eu imagino o leiloeiro perguntando quem poderia comprá-la. Ninguém fazendo qualquer tipo de oferta. Até que do meio do silêncio se escuta um homem dizendo: eu a compro. Talvez alguém pensou: quem será capaz de comprar essa mulher? E quem surge na cena? O seu próprio marido, Abrão Alas. O homem que a ama resolveu comprá-la. No livro do profeta Oséias, a Bíblia diz que ele a leva para casa. Ele cuida das suas feridas. Ele a ama como ninguém mais poderia amá-la. Oséias está demonstrando que para ele Gomer valia muito. Não era mais aquela jovem com quem ele tinha se casado. Não era mais aquela mocinha, talvez estivesse com rugas no rosto, agora cheia de chagas expostas, com uma roupa surrada, sem maquiagem. O cabelo não estava bem tratado, irmã Pâmera. Os seus cílios não estavam bem cuidados. Mas Oséias a amava ainda. E para ele Gomer tinha muito valor. Ele não hesita, ele a compra. Meu irmão e minha irmã, eu e você somos Gomer dessa história. Não vai pensando que você é o profeta não, viu, Gabriel? Você é Gomer da história. Você é a prostituta, a esposa infiel, a mulher que abandonou o marido, a mulher que desonrou o compromisso com ele. Diante dos seus pecados, talvez você próprio não entenda que tem algum tipo de valor, mas na Bíblia você é muito precioso para Deus. 1 Coríntios 6,20 nos diz que nós fomos comprados por um alto preço pelo sangue de Jesus. Deus nos valorizou. Não há motivos, Lucas, para a gente se sentir a vítima da história. Não há motivo, Gilmar, para a gente se sentir pequeno. Não há motivo, irmã Cristina, para a gente usar a frase do tipo: ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, o meu pastor não me ama, o irmão da igreja não me ama, ah, o meu amigo não me ama. Eu sou o mais desprezado, o coitado de todas as nações. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, você é muito amado e Deus te valoriza como ninguém. Se alguém não te valorizou ou não está te valorizando, escute-me, Deus te valoriza. Se você não tem amor próprio e não se valoriza, escute-me, Deus te valoriza. Uma canção antiga que a minha sogra Ilma cantava quando eu era pastor dela lá no Nordeste, diz assim, ó: nada de ficar sentindo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Nós temos muito valor para Deus, Everton. Deus nos valoriza. Deus paga por nós. Eu quero convidar você a ficar em pé, por gentileza, por favor. Oséias compra Gomer. Ninguém queria comprá-la. Você acha que você estava em alta no mercado espiritual? Fala sério, olha para a sua história. Se você fosse colocado num leilão espiritual, quanto é que você valeria para os homens? Levando em consideração todos os teus pecados, as coisas erradas que você já fez na vida, quanto você pagaria por você mesmo? A Bíblia diz que Deus pagou um alto preço, o preço do sangue do filho dele, lá na cruz derramado. Oséias, ele paga o preço por sua esposa. Mas depois que a compra, ele faz uma declaração de amor, talvez uma das mais lindas da Bíblia.
Você que é apaixonada pelo seu esposo, talvez vai se identificar aqui com essa história, irmã Shirley. Ele chama a sua esposa em casa. Eu fico imaginando Gomer. Ela tinha abandonado seu esposo, Joslaine. Tinha o traído, tinha sido ingrata. Tinha se tornado uma mulher da vida. E agora era uma mera escrava. Ninguém a queria comprar, Samira. Oséias a compra. Eu fico imaginando o caminho dos dois até em casa. Sabe, irmã Marina, os dois caminhando para casa. E Gomer imaginando o que é que Oséias vai falar para mim. Porque outrora eu era sua esposa, agora sou sua escrava. Ele me comprou. Ele pode me machucar. Ele pode inclusive tirar a minha vida. Ou pode lançar em rosto tudo o que eu fiz. Mas quando ele chega em casa, a Bíblia diz que ele olha para sua esposa e diz assim: a partir de agora, você não vai mais se prostituir. Você não vai precisar mais vender o corpo. Eu vou cuidar de você. E eu vou ser fiel a você, Rafael. É isso que diz Oséias. Eu vou ser fiel a você. Ele não diz para Gomer: agora é minha vez. Você aprontou, mas quem vai aprontar sou eu. Ele não faz, ele diz: eu vou ser fiel a você. Ele continuaria amando sua esposa do mesmo jeito quando a casou com ela. Irmã Aixa, você que é recém-casado, irmão Mateus, ele cria um momento de votos de núpcias, uma renovação de votos com sua esposa. Ele faz uma espécie de cerimônia em casa, e ele a ama intensamente. Ela não era tão bonita, não estava com vestido de noiva, não estava tão bela, mas continuava sendo amada. Meu irmão e minha irmã, nós somos Gomer, sujos, maltratados pelos nossos próprios pecados. Mas Deus não lança em rosto o que nós fizemos. Ele diz: dos seus pecados eu não lembrarei mais. Eu vou lançar os seus pecados no mar do esquecimento, e nenhuma condenação há para você. Nenhuma. Você acha que Deus vai ficar rememorando o que você fez? Pelo contrário, Deus inicia uma nova história de amor. Deus reinicia, Ele reseta a sua vida. Essa é a proposta da história do profeta para mim e para você. Pense nisso. Como você tem reagido a este amor que foi demonstrado por Deus? É preciso abandonar aquilo que nos faz cometer a prostituição espiritual, abandonar as superstições, abandonar as paixões da carne, abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, porque nós precisamos ser gratos, pois Ele nos ama e nos valoriza. Eu quero fazer uma oração de gratidão a Deus, porque Ele te comprou. Ele comprou você que está em casa. Você estava desprezado, ninguém te queria. Jesus te quis, meu irmão e minha irmã. Ele te quis. Você é muito especial, você tem muito valor. Existe alguém que se move dentro de você chamado Espírito Santo.